Olá pessoal, essa questão do Enem 2018 é uma questão que envolve distância entre dois pontos e medida do tamanho de arcos. Ela diz, sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semi-retas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π/6 radianos, conforme a figura. Então, a gente tem a malha. Na malha a gente tem aqui as circunferências e as semi-retas, né? Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semi-retas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem, o ponto 00. Né? Essa informação é importante para a gente. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a quanto? Bom, a menor distância entre os pontos B e A seria uma reta, né? Só que a gente não pode traçar uma reta, porque a gente tem que percorrer o caminho dessa malha, correto? Então, se a gente não pode fazer uma reta, a menor distância entre B e A vai ser aquela distância que envolver a maior quantidade de retas e a menor quantidade de arcos. Concorda? Quanto mais reta tiver, menor vai ser a distância entre B e A, porque a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Se a gente não pode fazer a reta direto, a gente usa retas, uma maior quantidade de retas para fazer o trajeto de B até A. Então, essa menor distância seria de B até esse ponto aqui. Desse ponto, a gente usa o menor arco possível e do menor arco possível, a gente vai lá para o ponto A. Essa seria a menor distância entre B e A. Então, a menor distância entre B e A vai envolver duas retas e um arco, não é? Duas retas e o menor arco possível. Para a gente descobrir essa distância, então, basta a gente descobrir o tamanho dessas retas e o tamanho desse arco. As retas, o tamanho das retas é fácil, né? Porque as retas fazem parte dos círculos, elas correspondem aos raios dos diversos círculos. E esses diversos círculos estão separados por uma distância de uma unidade. Então, essa reta de B até aqui vai medir 1, 2, 3, concorda? 3 unidades. E essa outra reta, daqui até o ponto A, vai medir 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, se a gente somar o tamanho dessa reta com dessa, a gente vai ter 3 mais 5. 3 mais 5 dá 8. Essas retas medem 8 unidades. Elas têm 8 unidades de tamanho, correto? Agora, fica faltando a gente calcular o tamanho desse arco todo aqui. Esse arco é formado por 1, 2, 3, 4 arcos menores, né? Se você olhar direito aqui, ó, esse verdinho é o menor arco possível. Então, a gente tem um desse menor arco, 2, 3, 4 menores arcos. Como a gente calcula o tamanho desse menor arco? Existe uma fórmula para isso. Essa fórmula diz que o tamanho desse arco é dado pela multiplicação entre o ângulo que está relacionado à formação dele e o tamanho do raio desse círculo, né? Então, a medida do arco é dada pela multiplicação entre o ângulo e o raio. Multiplicação entre o ângulo e o raio, sendo que o ângulo tem que ser dado em radianos. Entendido? Então, se a gente pegar só esse arco verde aqui, esse menor arco, ele mede quanto? Ele mede o ângulo formado pelas semi-retas é π/6 radiano. O problema falou para a gente, né? As retas são separadas, 12 semi-retas, separadas por ângulos de π/6 radianos. Então, esse ângulo aqui mede π/6. E o raio? O raio mede uma unidade, né? Vem da origem até aqui, então o raio mede 1. Esse menor arco mede, então, π/6 vezes 1. Só que o arco que eu desenhei,
ele não tem só um, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, eu vou multiplicar a medida desse menor arco por 4. Né? Então, esse arco que eu desenhei é formado por 4 menores arcos. Então, a gente vai multiplicar π sobre 6 vezes 1 por 4. 4 vezes π sobre 6 vezes 1. 4 vezes π sobre 6, a gente pode simplificar por 2. Eu posso dividir o 4 e o 6 por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Sendo assim, esse arco todo vai medir 2π vezes 1 dividido por 3. Pronto, se eu já sei a medida dessas duas retas e desse arco, basta eu somar as duas. Então, a medida total, a distância total de B até A, vai ser 2π vezes 1 sobre 3, mais 8 unidades, que é o tamanho das retas. Essa seria a resposta dessa questão, a letra A. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Agora, se tiver entendido, larga o joinha no vídeo e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Valeu? No mais, bons estudos e até a próxima!